A Organização Mundial da Saúde adverte que a pandemia do novo coronavírus vai durar um ano a mais do que seria necessário por causa da desigualdade na distribuição de vacinas no mundo. Aqui no Brasil, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia indiciou o presidente Jair Bolsonaro e outras 65 pessoas, inclusive 6 ministros e ex-ministros, 5 deputados federais, os 3 filhos mais velhos do presidente, empresários acusados de financiar a divulgação de notícias falsas, médicos que recomendaram tratamentos sem comprovação científica de sucesso e 2 empresas. Bolsonaro foi acusado de 9 crimes: crimes contra a humanidade, epidemia com resultado de mortes, infração a medidas sanitárias preventivas, charlatanismo, emprego irregular de dinheiro público, incitação ao crime, falsificação de documento particular, crimes de responsabilidade e prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções e tira benefícios próprios por ação ou omissão. O relatório deve ser aprovado na próxima semana e encaminhado ao Ministério Público Federal. Mais uma vez, Bolsonaro afirmou que não cometeu crime nenhum, nem erro nenhum durante a pandemia. Ele pensa que é a rainha da Inglaterra que não é responsável pelos atos de seu governo. No Reino Unido foram registradas nesta quarta-feira 179 mortes e mais 49 mil casos, um aumento de 17% em uma semana. O ministro da Saúde, Sajid Javid, advertiu que as hospitalizações se aproximam de 900 por dia e que os casos novos podem chegar a 100 mil por dia, mas considerou pouco 1.000 mortes por semana, foi muito criticado por isso, e se negou a adotar medidas mais restritivas, apesar da pressão da Associação Médica Britânica para, pelo menos, a volta do uso obrigatório de máscaras. O governo conservador britânico está incentivando a vacinação com a dose de reforço, só pretende impor medidas restritivas se o Serviço Nacional de Saúde ficar sobrecarregado. A situação é grave na Europa Oriental. A Letônia é o primeiro país europeu a reimpor o confinamento, que vai durar um mês. Com novos recordes de mortes por dia, a Rússia vai mandar os trabalhadores ficarem em casa por uma semana a partir de 30 de outubro. Por não confiar no governo, só 32% dos russos estão plenamente vacinados. A prefeitura de Moscou proibiu idosos não vacinados de sair de casa até fevereiro. A Polônia enfrenta uma nova onda de contágio, com mais de 5.000 casos novos por dia, pela primeira vez desde maio, e os cientistas alertam para a necessidade de medidas mais duras. Por enquanto, o governo vai oferecer a dose de reforço a todos os poloneses adultos. Na Bulgária, o país com menos vacinado da União Europeia, só cerca de 20% plenamente vacinados, houve protestos contra a obrigatoriedade da vacina para entrar em ambientes fechados de uso público. A Assembleia Nacional da França aprovou em primeira votação a extensão do prazo para a exigência do passe sanitário até 31 de julho de 2022. Singapura, no Sudeste Asiático, mesmo com 84% da população totalmente vacinados, registrou novo recorde diário de mortes, 18 mortes. O governo vai impor restrições, como um máximo de 2 pessoas por mês em restaurantes. A maioria dos casos em Singapura, mais de 8.000 na quarta-feira, é suave, mas a ocupação de leitos hospitalares está em quase 90% e a de unidades de terapia intensiva em mais de 2/3. Apesar do maior contágio da variante Delta, a Austrália vai reabrir as escolas porque poucas crianças e adolescentes desenvolvem casos graves da doença e o contágio tem sido maior dentro de casa. Desde que começou a onda de contaminação da variante Delta, pouco menos de 30% dos casos foram em crianças, o dobro do que aconteceu nos surtos anteriores, mas a maior parte do contágio acontece de adulto para adulto, dentro de casa, e os adultos contaminam as crianças. A melhor maneira de proteger as crianças, então, seria vacinar os adultos que têm contato com elas, inclusive professores e funcionários das escolas, concluiu um estudo com base em dados da Austrália, do Canadá, de Singapura, dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Nos Estados Unidos, a Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, autorizou o uso das vacinas da Janssen e da Moderna como dose de reforço e a mistura de vacinas. O presidente Joe Biden anunciou a compra de doses da vacina da Pfizer, BioNTech, para imunizar 28 milhões de crianças de 5 a 11 anos de idade, assim que a vacina receber aprovação da FDA. A inflação no Reino Unido caiu de 3,2% para 3,1% em setembro, mas tende a subir com a alta nos preços do petróleo. A inflação para o consumidor de agosto foi a maior em 9 anos. No Reino Unido, no atacado, a alta dos preços foi de 6 para 6,7% por causa do aumento de custos. O jornal Globo, para terminar, o jornal Globo está denunciando a censura que está sendo submetida por um juiz de Manaus que proibiu a divulgação do nome do grupo Samel. Esta rede de saúde privada fez experiências com proxalutamida e chegou a apontar este remédio como uma droga milagrosa contra a Covid-19, sem seguir as regras da pesquisa, de acordo com o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e foi considerada pela Organização das Nações Unidas o caso como talvez um dos episódios mais graves, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como um dos episódios mais graves e sérios de infração ética e violação dos direitos humanos dos pacientes da história da América Latina. Como a Constituição brasileira proíbe a censura, ela deve ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.